Bom dia. Eu liguei o microfone antes da hora. Deu tilt. Muito bem. Mais uma vez é um prazer estar com vocês esta manhã. Já agora tendo a possibilidade de iniciar o ano, né? Juntos. E nesta aula de Escola Dominical em Conjunto, eu gostaria de trabalhar com vocês uma pergunta que muito me fazem ao longo desse trabalho que eu desenvolvo com adolescentes e com jovens. E é possível que você já tenha se perguntado isso também. Então, considerando que é uma pergunta muito recorrente, principalmente para quem tem muitos amigos não crentes, sempre tem aqueles que chegam para nós e perguntam assim: se Deus é tão bom, e se Ele é tão poderoso, e você faz toda a vontade dEle, você se esforça para fazer exatamente aquilo que Ele quer, por que então que você tem tantos problemas? Por que a gente, enquanto cristão, passamos por problemas ao longo dessa nossa vida inteira? Porque se Deus existe, não seria óbvio que Ele fizesse alguma coisa para minimizar a nossa vida dessas tribulações que nós passamos ao longo da nossa existência? Já fizeram essa pergunta para você alguma vez? Ou você mesmo já se parou para pensar, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus Ele não acaba com tudo isso de uma vez e restaura a nossa vida para que nós passemos então a viver uma vida tranquila, uma vida amena, sem grandes dificuldades? Por que o cristão, mesmo vindo à igreja, procurando ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, ou até mesmo um bom funcionário, pode correr o risco de ser mandado embora? Por que mesmo uma pessoa que é cristã, mas na morte do seu marido ou da sua esposa, passa por momentos de solidão? Por que esses momentos de solidão nos levam muitas vezes a pensar e a cogitar a possibilidade de nos envolver com um relacionamento que muitas vezes nem é biblicamente autorizado por Deus, como o julgo desigual, por exemplo? Por que Deus permite todas essas coisas conosco? Já pararam para pensar? Quem já pensou, quem já recebeu uma pergunta como essa, levanta a mão, deixa eu ver. Já? Vocês não são os primeiros, não. Na faculdade isso é muito comum. O pessoal que não quer muito saber de Deus, eles aproveitam para tirar essas dúvidas com a gente. Ou então, por que Deus leva tão nova ou tão rapidamente uma pessoa que nós amamos? Por que nós temos incerteza ou insegurança diante de uma decisão que nós precisamos tomar? Por que para nós, crentes, as coisas não são tão mais fáceis? Por que mesmo entre casais cristãos há tantas discussões? Não deveria ser mais simples? Já que você é crente, eu sou crente, nós não poderíamos concordar muitas vezes e não ter mais briga, mas por que até mesmo entre as famílias cristãs nós passamos por momentos de crises no casamento? Ou por que até mesmo entre namorados que são crentes há tantas divergências de opiniões? E aí a gente sempre conversa, né, aquelas discutir relacionamento, né, que é uma coisa tão chata conforme alguns, outros tão necessários, mas a questão é que tanto num trabalho quanto num relacionamento a gente tem trabalho mesmo quando nós pensamos iguais. Pior é quando nós pensamos diferentes, porque aí às vezes a intolerância toma conta e a gente não consegue nem muitas vezes conviver com quem pensa diferente. Em outras palavras, por que Deus permite o sofrimento do crente? Quando uma pessoa me pergunta esta questão, normalmente eu não respondo. Aí você vai dar uma aula e uma coisa não vai responder, né? Não é nada disso não. Eu não respondo porque a pergunta está errada. Normalmente eu devolvo a pergunta. Eu falo assim, eu só vou responder quando você me perguntar de maneira coerente. Ela fala assim, como assim coerente? Às vezes eu estou pensando nisso há tantos dias, como é que seria uma maneira coerente? A maneira coerente de perguntar seria assim: como é que um Deus tão poderoso,
tão justo e tão santo pode ver tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que eu executo sem que ninguém me veja, aquilo que eu não quero que ninguém descubra, e Ele vendo eu fazendo tais coisas, Ele me permite acordar numa manhã de domingo como esta. Como é que um Deus tão poderoso e tão santo, vendo a maldade com a qual eu lido muitas vezes com uma determinada situação, ou vendo o meu egoísmo, ou vendo os meus interesses sobre os dele, e Ele me permite acordar, ou por que Ele não me mata durante a noite? Por que Ele não acaba com a minha vida, considerando tudo que eu faço contra Ele? Quando você pergunta, por que Deus não muda a minha vida de sofrimento? Você está querendo dizer o seguinte: por que Deus é tão poderoso, não usa o poder dele para fazer o que eu quero? É isso que está por trás da pergunta daquele que não vem à igreja, mas gostaria que a vida dele fosse melhor. Ele quer pegar o poder de Deus e usar de acordo com a vontade dele. Então, normalmente eu inverto a questão e eu mostro para a pessoa que não é assim que nós vemos o mundo. Nós estamos na mão desse Deus poderoso, mas que até mesmo para nós crentes, nós temos a resposta. Então, só para nós introduzirmos esse assunto, que é muito debatido, muito dialogado ao longo das gerações, ao longo da história da igreja, desses 2000 anos de história da igreja depois da vinda de Jesus, essa pergunta foi feita inúmeras vezes, e inúmeras respostas foram dadas. Eu quero abrir a Bíblia com os irmãos, e vocês vão ver as respostas que o próprio Deus dá para nós. Mas antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam. Não é Deus que precisa usar o poder dele para fazer o que eu quero. Mas sou eu que preciso conformar a minha vida à vontade desse Deus. Porque sou eu que estou em desconformidade com a vontade dele. A primeira pergunta coloca o homem como centro de todas as coisas e Deus tendo que me servir. A segunda pergunta torna Deus o centro e eu tendo que servi-lo. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Mas antes de mais nada, vocês verão 3 motivos, 3 razões pelas quais vocês têm problemas, dificuldades e passam por essas questões na sua vida. Por que o meu filho é usuário de drogas? O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Por que eu corro o risco de causar uma separação no meu matrimônio? Por que Deus permite que eu passe tantas dificuldades? A primeira possibilidade, eu quero que vocês lembrem comigo que o sofrimento prova para fortalecer. Abra sua Bíblia aí junto comigo, por favor, em 1 Pedro 1:7. Pedro 1:7. Finalzinho da Bíblia. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, o que mais? Em glória e honra. Quando a vossa fé é provada, ela deve redundar em louvor, glória e honra a quem? Eu quero que vocês lembrem comigo da história de Jó. Quando nós vemos provação e fortalecimento da fé, nós lembramos da história de Jó. Jó era um homem, como é que diz a narrativa da história dele? Íntegro e? Temente a Deus e se desviava do mal. Pois então, era um homem justo. Era um homem que aos nossos olhos
não cometia ilegalidade. Era um homem íntegro. Íntegro, a palavra íntegro ali, significa alguém integralmente, em todas as áreas. Alguém que procurava fazer a vontade de Deus. Então, como marido, ele procurava fazer a vontade de Deus. Como funcionário, ou não melhor, como patrão, porque ele era administrador dos seus bens, procurava fazer a vontade de Deus. Religiosamente, a vontade de Deus. Com os amigos, a vontade de Deus. Era alguém íntegro, totalmente dedicado a Deus. Mas, diz o texto bíblico, que o diabo se apresenta diante dos filhos de Deus. E Deus procura fazer uma pergunta. É como se Deus estivesse cutucando o diabo, né? Ele olha lá e fala assim: veja o meu filho Jó. Não existe homem justo, temente a Deus, como ele próprio é. Aí o que o diabo faz? Também, com tudo que o Senhor dá para ele, tire. Depois ele se apresenta de novo, a mesma cutucada no diabo. Ele diz ainda: também o Senhor não tocou na vida dele, e então o diabo tem passe livre dado por Deus para tocar na vida daquele servo. E o toque do diabo foi terrível. Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, restando-lhe apenas alguns amigos, e a sua própria saúde. O que aconteceu com a saúde dele? E sem saber, é isso mesmo. Ele estava completamente ausente da discussão, ele não participou dela. Isso mesmo. Mas ele teve a sua própria saúde machucada. E Jó diz o texto bíblico que ele diz assim: nu eu vim da barriga da minha mãe, nu eu volto para dentro dela, para baixo da terra. Para dentro dela não, né? Mas nu, não ia pegar legal essa ideia. Nu eu volto, eu morro. Da mesma forma que eu vim, eu vou. E ele tinha na cabeça dele que ele não tinha o direito de questionar a Deus das ações que ele faz. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas é Deus que permite a tentação, ou as provas que nós passamos. E Ele permite para quê? Tiago responde. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Veja a riqueza com a qual Tiago trata essa questão. Um pouquinho antes do livro de Pedro, Tiago vai dizer, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, essa perseverança deve ter ação completa. Como? Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: meus irmãos, quando acontecer com você o que aconteceu com Jó, ou com qualquer outro exemplo bíblico de provação, de dificuldade, de abstinência, ainda que você não entenda o porquê que você passa por isso, tende por motivo de alegria passar por tudo isso, por todas essas coisas, porque estas tribulações que você está passando, ela vai gerar em você, o que ela vai gerar? Perseverança. Ela vai fortalecer a sua fé. Você vai aprender a depositar nas mãos de Deus a sua incerteza, a sua insegurança, as suas dificuldades, os seus temores, os seus medos. Você vai aprender a depositar aquilo que você não tem controle nas mãos de Deus. Em outras palavras, quando você estiver no início de ano e tudo estiver à mercê de acontecer e você não tem certeza de nada, porque no início de ano você não sabe onde o seu filho vai estudar direito. Você está procurando escola, está vendo preço. Você não sabe se o seu trabalho vai manter você lá. Você não sabe se a sua universidade vai aumentar a mensalidade. Você não sabe se a sua família vai continuar no mesmo lugar que mora. Se as suas incertezas forem tantas e você entende que você não tem controle sobre estas situações, e se isso traz sobre você ansiedade,
medo, preocupações, aprenda a colocar nas mãos desse Deus poderoso que você serve os teus medos. Aprenda a colocar nas mãos dele aquilo que você não tem poder para fazer, aquilo que você não tem controle sobre as coisas. Irmãos, nós erramos porque nós continuamos com a síndrome de Adão e Eva. Qual que é a síndrome de Adão e Eva? Querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus. É Deus quem tem o controle de todas as coisas. É Deus que é onipotente, é Deus que é poderoso, é Deus que é onisciente, é Deus que tem tudo sobre as suas mãos. E nós, por não também termos esse controle da nossa própria vida, e às vezes nem da vida dos outros, e a gente quer ter inclusive da vida dos outros, a gente não tem um controle remoto que faz todas as coisas. Aí nós nos frustramos. Vivemos temerosos, ansiosos, tomando ansiolítico para dormir à noite, tomando calmante, remédio. E esse remédio é para remediar principalmente a minha falta de fé. Porque eu não consigo colocar na mão de Deus a minha vida ou a vida de um terceiro. Lembrem-se que as grandes ações de Deus aconteceram quando tudo estava perdido. Quando um grande exército vinha e o povo de Deus falava assim, desisto, não tem o que fazer. Ali, vamos procurar Deus, porque só Deus pode fazer um negócio desse por nós. Vem um anjo, mata todo mundo. Nós não temos o que fazer, é um povo muito forte, tem uma muralha imensa resistindo. Não façam nada, apenas berrem e creiam que é o Senhor que vai na frente. Gostaria de falar uma coisa. Então diga. Salmo 2:12. Salmo 2:12. Como são felizes os que nele se refugiam. Esta frase conclui o Salmo 2, o qual fala do salmista vivendo um período de grande adversidade. Isso. Ele, como um homem justo, está cercado por adversários que tramavam contra a sua vida e se articulavam para destruí-lo completamente. No entretanto, Deus olha para ele e o reconhece como seu filho. Deus tem uma aliança com ele e não o abandona no tempo da adversidade. Esse é o ponto. A consequência final é que Deus desarticula as tramas dos seus inimigos e se levanta para ampará-lo. No entretanto, o interessante é perceber que aquele que é conhecido por Deus como seu filho nada faz para se defender. Ele não precisa fazer uso das suas forças ou estratégias para se proteger. Ele simplesmente se coloca debaixo dos braços do seu poderoso Pai. Por isso, o salmista conclui: como é feliz quem nele se refugia. Por isso, faça de Deus o seu refúgio ao longo da sua jornada. Essa é a ideia do Salmo 2. E é até um reflexo de Cristo. Quando Cristo começou o seu ministério, efetivamente, depois do quê? Ele foi batizado e foi tentado. Foi depois que ele passou pelo deserto, passou pela sua tentação, mostrou realmente que ele era um filho de Deus, e ali ele foi iniciar a sua jornada. Meus irmãos, nós sofremos muito ao longo da nossa vida. Jesus deixou isso muito claro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês olharem para as dificuldades da vida de vocês com esse primeiro óculos, isto é, que as adversidades, que as suas dificuldades, elas não são nada mais do que provas do amor de Deus para vocês, para que vocês fortaleçam a fé que vocês têm nele, a confiança. Vocês vão observar que a maneira como você se relaciona com o seu problema, com a sua dificuldade, com a sua provação, vai mudar. E vai mudar porque você é melhor do que outros? Não, vai mudar porque você tem a verdadeira lente. Um problema é uma oportunidade que você tem de mostrar e de fortalecer a sua fé. Tiago, já lhe dou a palavra, ele nos dá
a comparação com o ouro. Ele diz, da mesma forma que o ouro é colocado no fogo, cada vez que ele sai do fogo ele tem mais valor, porque o ouro depurado é mais valioso que o ouro bruto. Então, da mesma forma que a nossa fé é colocada no fogo, cada vez que ela volta, ela volta mais forte. Há pessoas que não podem consumir valores porque distanciam. Uma vez disse que o pastor visitou um fazendeiro. A fazenda estava muito bonita, mas ele disse, eu não tenho tempo para Jesus. Eu falei, para que adiantou? Jesus curou 10 negócios, quanto voltou para aquela? Um apenas. E eu quero lembrar, meus irmãos, que a nossa vida... Vocês conhecem esse livro aqui? Eu já vou dizer por que eu estou fazendo propaganda dele onde eu vou. Não estou ganhando comissão não, tá? É só porque o livro é bom mesmo. Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. O autor é C.S. Lewis, é o mesmo autor do Crônicas de Nárnia. Esse autor, eu estou lendo esse livro agora, e ele, numa dessas cartas, é como se fosse um diabo mais velho mandando uma carta para treinar o diabo mais novo. E ele dá várias dicas de como pegar o crente e tirar ele da igreja. Essa que é a dica dele. Eu fiquei com essa mesma cara. E eu percebi que eu caio em muitas das dicas que ele dá. Então o livro é muito bom porque você vai se precavendo, digamos assim. E uma das coisas que ele diz com relação ao sofrimento e à tribulação é conforme ele usa a palavra de ondulações da vida. O novo convertido, as pessoas mais fracas na fé, ela não entende que a vida é uma forte onda, como se fosse um mar, segundo ele. Onde tem hora que você vai lá para frente e tem hora que você vai lá para baixo. E quando você está lá embaixo pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, aquele que é novo na fé, aquele que conhece pouco, ele acha que a vida dele está indo para o lago abaixo, literalmente. Ele não entende que uma hora a tempestade dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não sabe disso. Então o que ele faz? Quando ele vê que ele pisa no chão, antes dele subir de novo, ele já está dando meia volta e voltando. Porque ele não espera o tempo da onda voltar para o seu lugar normal. Então, que é nessa hora de baixa do mar que é a hora certa que o diabo tem para agir. Porque é a nossa hora de mostrar se nós temos uma fé fortalecida ou mostrar que nós temos uma fé que é da boca para fora. Em outras palavras, irmãos, os problemas são grandes bênçãos de Deus na nossa vida. As nossas incertezas são grandes bênçãos de Deus, porque elas nos mostram quem somos e nos mostram por que viemos. Elas, da mesma forma que provam a nossa fé, elas também revelam as nossas verdadeiras identidades. Veja o que José disse ao seu irmão no capítulo 50 de Gênesis. Abra comigo, por favor, capítulo 50 do livro de Gênesis. Versículo 19. Só para vocês não esquecerem. Primeiro ponto, esses problemas servem para quê? Nos provam para fortalecer. Segundo, elas revelam nossa identidade. Vamos ver por quê. Capítulo 50 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículo 19. Diz lá, respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. A história de José mostra bem essa revelação dessa nova identidade. José, ele foi pego pelos seus irmãos, que por ciúmes o venderam como escravo. Passou maus bocados até chegar no Egito, porque a caminhada do escravo no deserto é sofrida. Então você vai amarrado, você vai nu, você vai passando aquele sol quente sobre o seu corpo inteiro. Então ele foi passando todo o sofrimento de um escravo ao longo do caminho. Chega na casa do seu futuro patrão, é comprado por ele, um homem rico, um dos governadores do Egito.
Então ele começa a trabalhar. E Deus faz com que tudo onde ele coloca a mão, prospere. Muito bem. Com o passar dos anos, do tempo, a esposa do seu patrão, literalmente, com toda a expressão, me perdoe a expressão vulgar, mas cresce o olho nele. Fica de olho lá no rapaz, é um rapaz bonitão, trabalha com pouca roupa, porque escravo só usava uma saia mais ou menos até o joelho, só para cobrir as partes íntimas. Então, olhou e tal, e começou a dar em cima dele. José poderia ter pensado, meu Deus, já não basta me vender como escravo, agora eu vou ter que me subordinar à mulher do meu patrão? Porque o escravo tinha essa obrigação. O escravo, ele não era considerado gente, ele era considerado um objeto com alma. Então o escravo tinha que satisfazer qualquer desejo de qualquer pessoa que fosse dona dele. Assim como você pega uma caneta e usa para escrever, você pode pegar o escravo e satisfazer-se com ele, se você quiser. Ele é um escravo. Mas José se recusa a fazer isso. Naquele momento de dificuldade, ele mostra quem ele é. E então ele paga as consequências da escolha que ele fez em revelar a sua verdadeira identidade, como filho do Deus vivo, como descendente do povo de Deus. E ele diz, a isso não me submeto. E aonde ele vai parar por isso? Na prisão. Na prisão, ele interpreta sonhos e é esquecido lá. Ele poderia ter dito, meu Deus, eu vou ser esquecido aqui por quanto tempo? A vida inteira? Mas ali ele revela a sua verdadeira identidade. Ele se mantém responsavelmente cumprindo os seus deveres, mesmo não tendo a obrigação de assumir os deveres do carcereiro. Até que no momento ele sai dali e vai para onde? Para o Egito, só que agora para o palácio do faraó. E no palácio do faraó, mais uma vez, ele revela a sua verdadeira identidade. Ele é usado por Deus, com o seu próprio dom dado por Deus, para revelar a vontade de Deus para aquele povo, e fazer com que aquele povo reconheça a grandiosidade de Deus a quem ele servia. E num determinado momento, Deus dá de mão beijada para ele todos os irmãos que aprontaram com ele, e dá a chave da morte da vida daqueles irmãos para ele. Aquele momento, José tinha a escolha. Quando ele vê os seus irmãos ali pedindo comida, morrendo de fome, ele podia ter pensado como talvez muitos de nós pensaríamos. Vou dar o troco. Quem ele pensa que é? Fez mal comigo. Fui escravo. Fui preso. Passei fome e necessidade. Agora eles vão ver comigo. Mas com a chave da vida deles nas mãos, ele mostra a sua verdadeira identidade. E ele se mostra benevolente, reconhecedor da vontade de Deus. Acaso sou eu Deus? Tenho eu o poder de matá-los? Ele, tendo autoridade, ele se subordina à vontade de Deus e ele diz, eu não só não vou fazer nada, como vou sustentá-los e a vocês e aos seus filhos. Será que nós agiríamos assim, meus irmãos, quando você descobrisse que aquela pessoa, sua vizinha, espalhou um imenso boato de você na vizinhança, e você está super mal falado ou mal falada lá no lugar que você mora, porque ela pegou uma falha sua, espalhou isso para todo mundo, e de repente ela vem precisar de um favor seu. Você pode tomar conta do meu filho amanhã, porque eu vou ter uma entrevista de emprego, e não tenho mais ninguém, só sobrou você? Você pensaria, não posso, eu vou sair, vou no centro da cidade, vou lá no Brás comprar roupa, não vai dar. Ou você diria, acaso sou eu Deus? Percebe que a dificuldade, ou seja, o mal falar da história toda, fez com que José testificasse e mostrasse a sua própria fé. Irmãos, há momentos que Deus permite que aconteça conosco, para que você demonstre o seu amor, o seu domínio próprio, o seu perdão. Qual é o único momento da vida que você vai ter para perdoar alguém se a pessoa não falhar com você? Se ela não falhar, você vai perdoar como? Pensa comigo. A pessoa falou muito, falou um monte de besteira de você. Aí ela vem aqui com a maior cara deslavada, como se nada tivesse acontecido. É o momento que você tem para provar que você é crente. Exerce perdão ali.
A parábola diz que aquele que não perdoa, da mesma forma, não será perdoado por Deus, porque o perdão é uma marca do crente. Porque o crente, ele olha para Deus e fala assim, puxa, Deus me perdoou tanto, quem sou eu para não perdoar alguém? Como é que eu posso negar isso a alguém? Veja a vida de José, que a perseguição, ela gera a possibilidade de mostrar quem você é. É aquele adolescente que tem poucos amigos na escola, porque ele decide não colar. Eu lembro até de uma cena como essa. Um adolescente estava, imagina vocês, né? Aquela cena de escola, 40 alunos numa sala de aula de escola pública, 4 ou 5 não fizeram a prova no final do mês. Aí levaram atestado, deram aquela coisa com o professor, né? O professor permitiu que eles fizessem a prova na semana seguinte. Senta o crente na primeira fileira e os demais atrás. Aí, 2 ou 3 minutos depois, a prova começando, o professor dando aula, só vê alguém cutucando ali o aluno da frente. Oh, anota aí. Aí passa uma folha com 2 ou 3 respostas lá, faltando 2 ou 3 respostas para terminar a prova, e faltava aquele aluno crente colocar as respostas da prova e passar para eles. Aí ele pegava aquele que não tinha, ele podia colocar aquele que tinha, fazia e todo mundo ficava com uma boa nota. Aí o aluno crente pega o papel, amassa o papel e joga no lixo. A resposta da prova de todos eles estava naquele papel. Depois vem o aluno conversar porque ele não tem amizade na escola. Os alunos queriam bater nele, porque ele decidiu ser íntegro. Quando o jovem não sai para beber, e aí os amigos falam, mas todo mundo vai, é só uma música, não precisa beber, você só vai com a gente. Mas ele decide não se contaminar naturalmente. Ou quando a senhora ou o senhor mais velho está na igreja, está em casa, está em algum lugar, e vem alguém assim, olha, me contaram tal coisa. Aí você, você conversou com a pessoa que você vai fazer isso? O que você vai falar para mim? Eu posso voltar para a pessoa que você está falando e perguntar para ela que você me disse? Eu posso nomear as pessoas que estavam passando por isso? Ah não, se você disser, eu falo que não fui eu. Então nem me conta. Quando você corta a língua maldizente, você ganha inimizade. Aí você pergunta, por que Deus permite que tais coisas aconteçam? Para revelar a sua verdadeira identidade. Ou ainda, quando o senhor mais velho que trabalha e junto com seus colegas de trabalho tem que dar bom exemplo. E ele diz assim, bom, eu vim aqui para trabalhar, então eu vou trabalhar. E os amigos dele dizem assim, não, para quê? Vamos então enrolar agora depois do almoço, meia horinha a gente ganha. Ele diz, não, meu horário de trabalho é de tal a tal, eu vou trabalhar. E ele ganha a inimizade dos amigos. Vai chamar de puxa-saco, vai chamar de querer ganhar nas costas deles. Irmãos, por que Deus permite que tais coisas aconteçam conosco? Por que tais situações levantam? Primeiro, para que você seja fortalecido no momento de tristeza, de dificuldade. Segundo, para que a sua fé revele quem você é. Tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Eu vou lhe dar um terceiro motivo, e último inclusive, de por que Deus permite que todas essas coisas aconteçam. E essa é a mais difícil para a gente. As dificuldades, elas geram mudança. As dificuldades geram mudança. Porque muitas dificuldades fomos nós mesmos que plantamos. Tem gente que planta vento e vai colher tempestade. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. A Bíblia diz, meus irmãos, que há 2 tipos de corte que Deus faz em nós. Um ele chama de poda. João capítulo 17, a videira, né? O outro, 15. Capítulo 17 é a oração sacerdotal. João capítulo 15 diz lá que há 2 tipos de corte. Um ele poda, o outro ele corta. E qual a diferença do corte e da poda?
Para que serve uma poda, senhoras, que tem plantinhas em casa? Fortalecer a flor, né? Você vê lá uma plantinha com uma partezinha morta lá. Aí aquele galinho morto, ele está sugando os nutrientes da parte boa. O que você faz com aquele galinho morto? Poda, para que ela tenha mais vida e ela venha a se desenvolver melhor. E o corte, para que serve? Mata o mal pela raiz, acaba com o negócio. Há irmãos nossos que confundem provação de Deus com corte. É Deus que está me mandando isso. Ué, mas é você que plantou, como é que foi Deus? Eu atendi uma mãe esses dias e ela disse para mim que o filho dela estava iniciando o uso de drogas. E ela estava com um problemão na sua casa. O filho dela, usuário de maconha, com um estojinho de droga andando com ele para cima e para baixo. E ela o pegou outro dia no quarto com uma tampinha de caneta, com um negocinho de caneta sem a carga dentro. Quem conhece um pouquinho de droga, de drogadição, sabe que a tampinha de caneta é para quem usa cocaína. Aí ela entrou em desespero, porque começa com bebida, vai para maconha, cigarro Gudan, aquela coisa toda, vai para maconha, lança perfume, todo tipo de droga e depois cocaína. Você vai sempre piorando a situação. E ela me procurou. E aí eu fui ouvir a situação dela. O filho mora aqui em São Paulo, ela é lá de Santos. Aqui em São Paulo ela manda toda semana para ele R$120. Paga a casa dele, ele ganha uma pensão de R$900 e ela ainda paga a faculdade. Aí eu fiquei pensando, rapaz, 120 por semana? Para gastar em quê? Se ele já tem comida, moradia e tudo pago pela mãe. Aí eu perguntei para ela, a senhora pega relatório do seu filho, para que ele está gastando tanto dinheiro? Não. Tá, agora você sabe que é com droga, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai continuar mantendo? Ah, mas ele não vai ter dinheiro para sair. É lógico que ele não vai ter dinheiro para sair, ele vai sair para quê? Já contou isso para o seu marido? Não vou contar para meu marido mata ele. Mas tem que matar mesmo, ué. No mínimo tem que botar ele para fora, tem que fazer ele se sustentar com o dinheiro dele, porque enquanto você continuar mantendo o vício dele, ele não vai se entender. Já contou para os seus filhos mais novos? Não. Você está esperando o quê? Que o menino estupre a menina? Ou ensine o menino mais novo a usar também? Pode parecer duro, mas em situações duras, medidas duras, drásticas. Tem que conversar com o marido, tem que botar o menino na linha, tem que exigir dele relatório, se tem que internar se ele já for viciado. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer tudo isso. Então a senhora quer fazer bem para quem? Para ele ou para si própria? Muitas vezes nós decidimos não agir porque queremos fazer bem para nós mesmos e não para os outros. E colhemos os resultados do que plantamos. É aquela mãe que cuida do filho em detrimento do marido. Aí o filho casa e ela fica com o marido estranho dentro de casa. Não tem mais intimidade com o marido. Aí pensa em separar, pensa em terminar o casamento, acha que a vida não tem explicação para ela, que ela foi injustiçada, porque o marido que não a compreende, e o marido também da mesma forma deixou com que as coisas acontecessem. Então tem graus de responsabilidade, meus irmãos, que todos nós temos. É 50% de cada um aí. E você não pode pegar o seu problema e jogar tudo na mão de Deus, porque parte dele é sua responsabilidade, vem a partir das suas ações. E você precisa se conscientizar que você é responsável por elas. Ai, eu estou tão apertado aqui financeiramente, eu estou com 30 multas para pagar. Mas quem passou no sinal vermelho? Foi Deus? Quem foi que, falou no celular e foi falando no telefone junto dirigindo? Quem foi que bebeu e saiu? É lógico que está com 30 multas. E é lógico que você está apertado consequentemente. E foi Deus que mandou provação demais para você? Ou você que não se conscientiza de fazer as coisas certas e não quer colher as consequências daquilo que você faz? Pode parecer duro ouvir. Eu sei que é. Mas a verdade é que nós precisamos entender que esses problemas são correções de Deus para gerar mudança em nós. À primeira vista, o problema a gente lembra de Jó. Opa, Jó é um exemplo. Eu sou Jó na situação. Não fiz nada de errado e estou aqui inocentemente passando por isso.
Beleza, quando você olhar para você e ver que na sua vida você está fazendo de tudo o máximo que você pode para andar nos caminhos de Deus e alguma coisa ruim acontece fora do seu controle, aí Tiago 1 responde: fiquem felizes por isso, porque vai gerar perseverança. Isso é poda. Falando a primeira vista é colher aquilo que plantou. A segunda vista é Deus querendo fazer mudança. A história das drogas. É lógico que os pais plantaram porque deixaram os filhos ao laboratório. Mas eu tenho uma vizinha, a família é evangélica. Certo. O filho mais velho, 16 anos, começou com a droga e ela... Lá tem a responsabilidade dele. Eu estou exemplificando para os irmãos a responsabilidade da mãe, que achava que ela não tinha participação nenhuma naquilo. É isso que eu quero dizer. Ela perguntou: o que eu faço? Eu disse assim: ele todo o amor que você Isso, tem que oferecer mesmo. dispensa a ele todo o amor. Quem sabe Deus vai fazer uma mudança. E os avós que são crentes mesmo da igreja cristã pegaram o menino, levaram para casa e estão levando para a igreja. O pai está voltando para a igreja, está muito afastado. Então, a segunda opção, Deus está fazendo a mudança. Claro, e essa mudança, então veja, o problema deles, especificamente deles, tinha a condição de gerar mudança na família inteira. Foi assim na minha família. Acho que eu já contei para os irmãos a história da minha família. Até 2 anos atrás, a minha mãe não era crente. Até 2 anos atrás, eu era o único protestante da minha casa. E éramos eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Há 2 anos, o meu irmão se envolveu com drogas. E aí foi esse processo de drogadição, tudo eu me informei justamente porque eu tive um problema na minha casa. E eu tive que intervir porque minha mãe não tinha pulso para fazer. Aí tratei do meu irmão, levei ele para a clínica. Foi nessa época, minha mãe se descobriu com reumatismo, um reumatismo raro no sangue. E aí ela ficou quase aleijada. Mas foi nessa época que ela se viu completamente incapaz que ela foi conhecer o Senhor Jesus Cristo. Deus usou a droga do meu irmão e a saúde da minha mãe para fazer ambos conhecerem Jesus Cristo. O meu irmão conheceu a Cristo na clínica, de lá se converteu. Hoje, minha mãe é batizada, está levando meu padrasto, o meu irmão já não está mais nas drogas, também não está frequentemente na igreja, mas foi tratado. Quero que vocês entendam que aquela situação específica para a minha vida, para a vida da minha família, gerou bons resultados e bons frutos. Foi fácil passar por aquilo? Com certeza não. É um momento de muita dor, de muito sofrimento, mas parte do que acontece conosco é nossa responsabilidade, meus irmãos. Então, há 3 formas de você olhar para o problema da sua vida. Primeiro, para fortalecimento da sua vida. Este caso, sem dúvida nenhuma, é um caso de fortalecimento. Acontece as drogas e aí a família inteira passa a ser restaurada, a aprender de Cristo e a ser transformada. Naturalmente, eles estão se fortalecendo. Deus pega um problema e leva o problema lá. Não se esqueça de José, Deus transforma o mal em bem. Muitas vezes nós não temos visão de melhora, mas Deus tem. Segundo, Deus faz com que os nossos problemas revelem quem de fato nós somos. E terceiro, esses problemas corrigem os maus hábitos e as coisas erradas que nós, como crente, muitas vezes, confiando em nós mesmos, falhamos com relação a Deus. Essas são as 3 formas que a Bíblia nos mostra que você pode enxergar o seu problema. Perceba que nenhuma das 3 formas é assim: por que eu passo por isso? É uma porcaria passar por problema. A Bíblia não diz isso. Ela diz, pelo contrário, que você tem que agradecer, se alegrar, em outras palavras, viva cada momento dos seus problemas. Viva cada momento da discussão de relacionamento, porque são durante essas discussões que as progressões acontecem. Viva cada momento de problema, porque eles vão gerar perseverança, fé, fortalecimento, vão revelar quem vocês são e vão fazer as devidas correções que precisam ser feitas no seu caráter. Em outras palavras, para resumir tudo e ir encerrando nossa aula, eu nem sei quanto tempo eu ainda tenho. Muito ainda?
tenho pelo menos 20 minutos, é bom que eu abra para pergunta e a gente questiona sobre isso. Em resumo, meus irmãos, se você está desse jeito, desesperado, angustiado, se você está sem visão do que precisa acontecer, de como agir, faça uma coisa. Olha para a cruz de Cristo, dobra diante da cruz do Senhor Jesus, ao nome dele, e diga a ele o seu problema. Abra o seu coração com Deus e esteja disposto a ouvir onde você precisa mudar. 2013 é um ano novo, um ano que você não precisa conviver com os mesmos problemas que vem convivendo ao longo de tanto tempo. Você pode finalmente entender o propósito de Deus e se conformar a Ele. Você pode olhar para a cruz de Cristo e ver onde Cristo quer trabalhar no seu coração. A primeira grande mudança da vida cristã, ela não acontece nos outros, ela não acontece na situação, ela acontece aqui. Ela primeiro muda aqui. E quando a minha visão e a forma de ver as coisas é mudada, então tudo passa a ser diferente. Mas muda primeiro o seu coração, a sua forma de ver os problemas. Lembrem-se, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se forem maus, ele não diz que o corpo vai ser mau. Ele diz que grandes trevas serão. É muito pior ter o olho mau do que ter o olho bom. Porque o olho bom faz com que todas as nossas ações sejam boas. Mas o olho mau torna todas as ações, todas as situações, todas as pessoas más. Como você olha para a sua realidade neste momento? O meu convite para você olhar é através da cruz de Cristo. Olhe para a sua vida como você sendo responsável pelas suas ações, pelas mudanças, pelas transformações que o Espírito de Deus vai fazer em você. Desenvolvei, Filipenses 2,12, a vossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Você desenvolve e Deus transforma. É uma participação mútua, sua do Espírito de Deus. Irmãos, não percam a oportunidade de ver no final do ano o quanto vocês cresceram na fé. É possível. O quanto você se dedica de oração, o quanto você se dedica de leitura bíblica, o quanto você se dedica de receber as transformações de Deus e no momento que você se conscientiza dela, de aplicar essas transformações na sua vida. 2013 é o ano para você fazer isso. Quando terminar essa aula, você vai poder pensar em tudo que está vindo da sua mente e lembrar, aqui eu preciso mudar, aqui eu preciso mudar, e o Espírito de Deus há de me ajudar, porque eu vou trabalhar nisso. Por fim, vamos ler juntos as palavras de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 12, que tem justamente a ver com esse problema. Paulo, ele tinha um espinho na carne, um espinho que Deus não quis remover. Deus o manteve assim até a sua morte. E olha a palavra que Paulo lança, inspirada pelo Espírito Santo com relação a tudo isso. Vamos ler juntos? Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriar nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu espero sinceramente que você possa dizer isso ao longo deste ano. Quando eu estou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Deus te abençoe, que queira transformar o nosso coração ao longo de todo este ano.
E eu abro para que você tenha a possibilidade de compartilhar, de perguntar. Agora é uma boa hora para isso. Só queria compartilhar um texto. Qual que é o texto, meu irmão? Deus permite o sofrimento para ensinar os seus decretos. Se nós não passássemos pelo sofrimento, não aprenderíamos. Está no Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. 71. Foi bom ter eu passado pela aflição, Para que aprendesse os teus decretos. É isso mesmo. Eu vou anotar esse texto. Muito boa contribuição. Quem mais, irmãos? Os visitantes? Estão tímidos? Pois não, irmão. Luiz, quando você expõe a tua vida familiar, por exemplo, o que você passou, Deus prova cada um de uma maneira. E a gente tem que saber que não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. isso mesmo, E a aprovação para você é diferente da aprovação da sua mãe, é diferente da aprovação do seu irmão. isso mesmo. E que você tem que ter esse discernimento e que nem tudo vai dar conforme o teu querer, e sim o querer de Deus, não é isso? É isso mesmo. E cabe lembrar, irmãos, porque e até uma coisa que o senhor me lembrou. Qual que é o seu nome? Humberto. Seu Humberto. Uma coisa que ele me lembrou, e tem toda razão, é que quando a gente conta uma história minha ou de terceiros, mas que deu tudo certo no final, não quer dizer necessariamente que todas as histórias vão dar certo no final. Até porque, para cada acerto que a gente tem uma série de quedas ao longo do caminho. Só que a gente conta a visão final, depois de tudo passou. E por isso que alguns tem uma mas não vê os tombos que você leva. É claro que espero que vocês não saiam bebendo para experimentar isso, mas eu espero sinceramente que vocês entendam que às vezes a vontade de Deus nem é a melhora de todos ao tempo que você quer, de uma noite para o dia. Às vezes a gente passa pela aflição ao longo de anos. Eu conheci muitas pessoas que oraram 30 anos. Eu conheci uma senhora, por exemplo, que orou 30 por uma pessoa e 17 por outro. E no leito de morte ela evangeliza a pessoa e a pessoa morreu e ela não soube me dizer se a pessoa creu ou não em Cristo. É uma coisa que ela só vai saber quando estiver no céu. A mãe de João Wesley orou Por exemplo. E percebam que as histórias não são sempre vitoriosas. A gente às vezes tem que compartilhar as nossas quedas também, porque nós somos humanos. E nisso o senhor tem toda a razão mesmo. A vontade não é nossa, a vontade é do Deus Todo-Poderoso. Quem mais? quando nós ouvimos o porquê isso, porquê aquilo, que foi a sua introdução, né? Uhum. Os porquês dos fariseus e saduceus. Eles faziam essas perguntas para Jesus. Por que isso acontece? Por que ele está cego? Quem pecou? Jesus tinha a resposta. Agora nós, quando fomos interrogados nos porquês da vida, nós temos que também ter as respostas dadas Isso. por Deus para responder os porquês. Lembrem-se, só para ampliar a nossa visão, que teve perguntas que Jesus não respondeu. Quando é que o Senhor vai voltar? Quando que é a data do final do mundo? Em outras palavras. Não foi Não me compete. Isso é uma coisa que pertence ao Pai. Deixou todo mundo curioso. Nos dê sinal da sua vinda, como o Senhor vai viver daqui 3 dias mesmo. Jonas, olha para ele. E é o que nós fazemos, é o que nós temos que fazer mesmo. Existem dúvidas que a Bíblia revela. E a Bíblia está nas nossas mãos. É nossa responsabilidade conhecer a vontade de Deus e, a partir dessa vontade revelada, responder. Mas há dúvidas que a Bíblia não revela. E, portanto, se a Bíblia não fala, nós nos calamos também. E respondemos até onde ela diz. Então, a vontade. Por que Deus permite sofrimento?
É uma vontade que Deus revela para nos gerar alegria, fortalecimento, revelar nós quem somos, para mudar aquilo que nosso coração precisa mudar. Agora, por que Deus não resolve acabar com tudo e já fazer a gente ir para o céu logo? Isso não foi revelado e eu também não posso fazer. E quando que vai acontecer? Também não sei se Jesus não quis dizer, eu vou me arriscar. Vai ser no final de 2012, dia 21/12 de 2012. Estamos aqui até hoje, né? Quem mais, irmãos? O nome do livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu ganhei do reverendo Maurício. Pois é, eu não sei quem é o diabo e quem é o aprendiz. Mas o livro é muito bom, viu? Verdade mesmo. Eu acho que ele não é o diabo e você é o aprendiz. Né? Pois é. Mas o livro é muito bom mesmo, meus irmãos. É um livro que faz a gente pensar. Vale a pena a sugestão, viu? Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Essa aqui é a 60ª publicação dele. É um livro consagrado, muito conhecido e bem fácil, simples de ler. Vocês vão ver. Eu também ganhei um muito bom. A Jornada, Esperança e Alegria em Deus. É baseado no livro de Salmos. Deixa eu fazer propaganda dele aqui, pessoal. É a terceira edição, é muito lindo. É um devocionário, viu? Então, baseado no livro de Salmos, a jornada. Até os 150. Isso. Ele vai ler 300 os dias todos do ano. Isso mesmo. Eu dei isso também. Esses devocionários são muito legais para você todos os dias meditar na Bíblia. Eu ganhei esse. Ganhou? Opa! Gotas de consolo para a alma. Esse é do Reverendo Hernandes, é verdade. Vamos ficar de pé então, irmãos? Se a senhora ia dizer alguma coisa? Ganhou? Opa, então todas as mulheres da SAF aí vão fazer uma propaganda agora para indicar os livros. Gente, leitura é bom demais. A gente vai acostumando, pouco a pouco vai se familiarizando. E aí, naturalmente, quando você vê, você já está lendo, está crescendo. É muito bom, vale a pena o esforço, viu? Nem que você leia 2 páginas antes de dormir. Nenhuma grande caminhada começa senão com um passo, né? Então, devagar você vai longe. No mais, Deus abençoe a nossa vida. Muito obrigado por me ouvir mais uma vez, ter paciência de ouvir. E eu espero que nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos mais vezes. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Deus do céu, nós agradecemos ao Senhor, porque numa manhã tão bonita, uma manhã de um sol radiante, de um tempo agradável, o Senhor permitiu que estivéssemos juntos neste momento, no Teu templo, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra com relação ao sofrimento. Ó Deus, dá-nos a esperança necessária, a maneira de ver certa, a maneira de entender e de sentir todas estas coisas. Porque somente quando nós estamos no meio do problema, é que então nós nos deparamos com tantas dúvidas e dificuldades que passam pelas nossas cabeças. Mas nós entendemos, ó Deus, que todas as coisas acontecem por desígnio da Tua mão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que estão de acordo com o Teu propósito. Que a Tua mão poderosa tem o controle sobre tudo e que nada escapa ao Seu poder. Pai, sendo assim, aviva em nós a esperança, traga alegria ao nosso coração a passar por todas estas coisas. Retira a ansiedade, retira os medos, os temores, a tentativa de querer dominar sobre aquilo que nós não temos controle, Pai. E faça-nos, ó Deus, filhos dispostos a ouvir a voz do bom pastor, a discernir sobre ela e a de ser capacitado a mudar a cada dia, a de ser mais forte diante de cada provação e, sobretudo, Deus, a possibilidade de mostrar quem de fato somos, escolhidos por Ti mesmo, membros do Teu corpo, filhos do Senhor, chamados para usufruir do amor de Deus. Nós oramos, ó Deus, reconhecendo que só o Senhor é quem pode trazer toda essa paz ao nosso coração, e isso somente por meio de Jesus, a partir da atuação do Espírito em nossa vida, a quem nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Deus abençoe, um excelente domingo, bom almoço.